Você, acho que o Rafa já tá de co-host, né, Marcos? Ele já consegue apresentar. Eu vou mudar aqui, mas já pode. Arrasou. Tá. Diga, Pronto, Marcelo. co-host. Podemos fazer uma fotinho antes de começar com o coraçãozinho? Ó, coraçãozinho. Quem puder aparecer e colocar Uma o coraçãozinho. fotinho. Cadê? Pode ser. Coraçãozinho, acabei de ver. Ué, é um coração, Mini né? coração. Peraí. Vou pedir de novo, porque tem tempo para esse negócio. E ele sai, né? Peraí só um pouco. Pronto, acho que foi. Foi. Muito bem. Bom, Tá com obrigado, você, gente. Rafa. Arrasou, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela abertura de caminhos, obrigada pelo convite. Assim, tô super emocionada de estar aqui nesse momento compartilhando com vocês. Assim, é um momento histórico, né? Acho que começa por aí, assim, a gente pensar que a gente está fazendo um babado para LGBTs, né? Tipo, é a revolução, assim, no olhar dessas pessoas tradicionais, né? Então, eu tô falando sobre isso porque a gente vai falar de inovação, né? E para falar de inovação, de uma certa forma, a gente tem que falar sobre o padrão, né? Sobre a tradição, porque a inovação passa pelo questionamento dos padrões, né? Que, assim, todos nós aqui, todas e todos, de alguma forma, questionaram algum padrão, né? De alguma forma, assim. Então, eu estou muito mais que agradecida de estar aqui compartilhando com vocês, tá, gente? Eu vou projetar minha tela e é isso, seguimos. Bora. Que seja um momento de axé e de muita troca. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Ai, arrasou, tudo. Então, o bate-papo de hoje foi como, assim, a gente, né, combinou, assim, falar de novas economias, inovação e de tecnologia, né? No final, como eu falei para vocês, assim, eu vou buscar muito trazer o principal conteúdo, né, que eu achar relevante para vocês, mesmo que isso significa, talvez, passar menos tempo no slide, tá? Não é sobre isso, assim. Então, bora lá. Começando apresentando ela, né? Quem que é essa pessoa que está aqui, né, na frente de vocês? Eu sou Rafa Moures. Nesse processo também de entendimento de quem que eu sou, né, como ser humano. Hoje eu me entendo como uma pessoa não binária. Depois de muitos questionamentos, enfim, muitas questões também nesse sentido. Hoje eu estou bem confortável, né, nesse meu processo, assim, contando com pessoas e estando em lugares acolhedores, né? Então, para mim, estar aqui falando disso, assim, eu tô zero nervosa, sabe? E isso tem um valor, assim, incrível, né? Essa possibilidade de vir aqui só ser eu não tô nem pensando se, eu vou gesticular para lá ou para cá, né? Então, é isso. Estou muito agradecida, obrigada mesmo. Além disso, eu sou formado em engenharia de computação pela Unicamp. Então, eu vou falar de tecnologia para vocês e desse contexto também, né, da tecnologia que veio lá da programação. E além disso, estou lá no LinkedIn, né, gerando conteúdo. Fui uma das pessoas que foram uma das 20 pessoas LGBTs que foram destacadas pela plataforma no ano passado, né, como pessoas que falam sobre diversidade e inclusão e a temática LGBTQIAP+. Então, eu estou aqui também para falar sobre isso, né? Hoje eu sou cofundadora e CEO da Tamo Juntos, que é uma startup que desenvolve gratuitamente pessoas da comunidade LGBT para que possam trabalhar com diversidade, inclusão e inovação. Então, é um pouco disso, né? A gente vê que esse mercado está se expandindo e que hoje as pessoas que atuam nesses espaços ainda não são diversas, né? Então, pessoas não diversas criando ações de diversidade e inclusão para pessoas não diversas. Então, assim, a gente veio realmente para questionar esse lugar
né? E além disso, eu tenho experiência, minha experiência profissional é nesse ecossistema de tecnologia e inovação. Então, eu trabalhei em 3 startups que viraram unicórnio. Eu trabalhei no Quinto Andar com produto, depois na Log eu trabalhei com dados e com RH, e depois eu fui para uma empresa de games para celular, que é o Wildlife Studios. Eu estou contando isso porque eu acredito muito nessa multidisciplinariedade, né, no processo de criação, de inovação. É justamente sobre isso, né? É justamente sobre a gente conseguir conectar pessoas de diferentes habilidades e de diferentes vivências e criar esse espaço seguro para que a gente possa inovar. Então é muito sobre isso que eu vou querer trazer para vocês hoje, sabe? Esse é o principal aprendizado. Até aqui alguém tem quer falar algo, fazer alguma colocação? Não? Arrasou. Então bora. Bora, então. Então, é tudo sobre as pessoas clientes, né? Toda a mentalidade que eu vou compartilhar com vocês aqui é tudo sobre a pessoa usuária, né? A gente falava isso o tempo inteiro, né? Dentro desse espaço de empreendedorismo e inovação. Então, com vocês também, tá, gente? Essa experiência que eu estou construindo é para vocês, tá? Eu não estou aqui como uma pessoa que sabe tudo, né? Não quero me colocar nesse lugar, eu quero estar aqui no lugar da troca. Então, assim, eu convido todas as pessoas para perguntarem, trazerem seus questionamentos, e pode ser que eu não saiba de tudo, né? Mas eu estou comprometida com vocês a buscar essas informações, porque é sobre a experiência de vocês, né? Tá bom? E por que que a gente está aqui, então, assim, em grandes linhas, por que que a gente tá rolando uma grande transformação digital, né, gente? Tipo assim, isso justifica o fato da gente estar aqui, né? A pandemia intensificou muito essa aceleração da transformação digital, né? Então, essa transformação, ela é social, né? E ela é de negócios, porque os negócios acompanham as pessoas, né? Eu vi que vocês já tiveram outras aulas, né? E é exatamente sobre isso. Então, hoje, a principal habilidade no mercado de trabalho é a nossa capacidade de resolver novos problemas. Porque os problemas, eles vão ser sempre novos, né? Então, é sobre isso, a nossa capacidade. Essa é uma outra mentalidade que eu quero trazer para vocês, resolução de problemas, né? Vocês vão ouvir falar bastante sobre isso nessa jornada de empreendedorismo. Então, basicamente é isso, gente. Intensificação da transformação digital. A gente está aqui por causa disso, traz inovação, né? E são inovações de altíssimo impacto, né? Quando a gente pensa no que a Uber está fazendo no Brasil, né? A quantidade de motoristas da Uber representa 1% da população economicamente ativa do país, né? Hoje o Airbnb, mesmo depois da pandemia, vale ainda 3 vezes mais do que as 3 maiores redes de hotéis juntas. Então, eu estou querendo trazer isso para vocês visualizarem o potencial da tecnologia e da inovação nesse contexto que a gente está se colocando, né? E daí, de forma prática, o que é a nova economia? Né? O que é toda essa transformação digital? Como fazer isso na prática? Eu quis trazer aqui algo bem sucinto, que é a fala do CEO do iFood, né? No sentido assim da validação de algo, né? Se alguém validou, é isso, né? Não estou falando aqui que deve ser uma pessoa inspiradora, né, para todos. Não é isso. É o conhecimento que essa pessoa tem nesse mercado. Então, nesse livro que é Nova Economia, por que que a pessoa empreendedora está engolindo o empresário tradicional? O que que ele falou que é a nova economia? Primeiro, colocam inovação, tecnologia e dados como parte central do negócio. Segundo, escutam o cliente e estão dispostos a mudar. Lembra que eu comecei a aula falando que era sobre a pessoa cliente? Volta aqui. São abertos a novos modelos de gestão. Tem senso de propósito, protagonismo. Então, tudo isso que o Fábio trouxe como essencial nesse processo de transformação digital, eu vou trazer para vocês na aula, tá? Então, foi essa a ideia, assim, pensei muito em trazer a aula pautando em algo que é prático, que é real, tá bom? Trouxe essa referência aqui muito mais também para trazer e falar sobre a Conquer, né? A Conquer é uma excelente plataforma assim de aprendizado online também. Eles têm um conteúdo e uma formação sobre nova economia bem massa, né? Eu trouxe aqui essa informação que ela é bem visual, que ela faz assim o que é a velha economia, a nova economia, né? Mas é menos sobre esse conceito, eu quero mais só falar, reforçar sobre a Conquer aqui nesse caso, tá, gente?
Fez sentido para vocês essa introdução, para a gente começar a falar disso na prática, dos novos modelos de gestão, inovação, clientes? Beleza. Então, vamos começar falando sobre novos modelos de gestão. Quando a gente fala de novos modelos de gestão, algo que a gente tem que falar, provocar, gritar, não só em modelos de gestão, mas em qualquer lugar que a gente passa, é diversidade e inclusão, gente. Isso assim, fui no restaurante, estou na empresa, fui num evento, quem são as pessoas que estão aqui? Né? Primeiro, que é aquela coisa do pescoço, do olhar. Segundo, quem são as pessoas que estão nos espaços de poder? Né, que é um outro questionamento que a gente começa a se fazer. Então, isso, gente, é algo que também é uma tendência que a gente pega carona pela nossa vivência. Né? A gente se apropria disso porque a gente tem toda uma reparação histórica para se reapropriar disso. Né? Então, eu quero trazer para vocês essa introdução. Né? Aqui, de uma forma bem breve, gente, a cultura de trabalho, ela tá mudando, né, amores? Tipo assim, num espaço de tempo curto, né? Mas em 1950 a galera estava fumando no escritório, né? As mulheres não estavam nesse espaço, eram só homens brancos, né? Para um lugar onde a gente está falando de uma cultura de startup, né? De um lugar de flexibilidade, de bem-estar. Então percebam como tudo está mudando, mas como tudo isso ainda é um processo histórico muito recente. A gente está falando de 50 anos, de um país de quantos anos? Né? Então é isso, né? Não vamos nem entrar nessa discussão, né? Qual que é a idade do Brasil, né? Se o Brasil foi descoberto, achado, colonizado, daí a gente vai ter aula para isso. Mas essa provocação é muito recente, né? E as empresas estão num formato diferente dessa transformação digital e dessa transformação de diversidade e inclusão. Cada empresa está num estágio. E além disso, os espaços e os direitos conquistados pelos grupos diversos também. Né? Então, quando a gente vai buscar entender o cenário de diversidade e inclusão dentro das empresas, o cenário atual é alarmante. E eu estou contando isso para vocês porque isso tem potencial de criar solução, tá? Não é da boca para fora, não. É porque, assim, é muito tenso, né? Ó, alguns dados, só para a gente estar na mesma página. Hoje, o principal problema que atravessa a população LGBT é agravamento da vulnerabilidade financeira e saúde mental. Por isso que a gente está aqui, né? Marcela, Aline, a gente está aqui para construir isso juntos. Daí, quando a gente vai olhar as pessoas LGBTs que estão no espaço de trabalho, dessas, 75% acha que o espaço de trabalho não é inclusivo. Então, tem uma galera que está fora. Da que está dentro, está insatisfeita, né? Em grandes linhas. Mulheres ainda ganham 22% a menos que homens no Brasil. População brasileira, 56% se declara preta ou parda. Nas empresas, apenas 6% dos cargos de gerência são ocupados por pessoas negras. Pessoas PCDs, menos de 1% dessa população estão no mercado formal. Então, assim, é um mercado gigantesco, né? Porque a gente vê a intensificação dessa narrativa, né? E por que que é intenso? Por que que está intensificando? Porque a gente está entrando numa nova era, né? Amen. Graças a Daisy, aos orixás, a todos, assim, né? Que a gente está realmente mudando, assim, em termos de mentalidade nesse espaço e que a gente está aqui. Por lutas e direitos conquistados, né? Por essa população. Então, eu quero trazer aqui para vocês, pensando nessa questão de transformação, de modelos de gestão, né? Porque todos aqui serão pessoas empreendedoras, né? Todos aqui estão construindo negócios. Então, seremos pessoas líderes, né? Devemos nos preocupar com a construção dessa cultura de trabalho, né? Então, quando a gente para entender quais são as tendências de cultura de trabalho, que é o que eu quero compartilhar com vocês também, para vocês adaptarem já na realidade de vocês, primeiro é uma questão do esforço, né? Do investimento na marca empregadora. Né? Quais são os benefícios de trabalhar nesse lugar? Por que, gente, eu estou contando isso? Porque toda essa história de transformação digital, ela passa pela tecnologia. E toda essa conversa da tecnologia passa por um gargalo de pessoas profissionais. Em 5 anos, a falta de profissionais de tecnologia no Brasil pode chegar a 250 mil pessoas.
Então, eu estou contando isso porque são possíveis soluções, são possíveis problemas a serem resolvidos, né, por vocês ou por outras pessoas. E nesse processo, a cultura da marca empregadora ela é essencial, porque se você não tem pessoas no mercado, você tem que se destacar muito, né? Flexibilidade e bem-estar são outros tópicos aí essenciais, tá, gente? E pela primeira vez, nesse relatório, o LinkedIn trouxe a temática de diversidade e inclusão como uma temática de destaque, né? Uma temática que ganha força, uma temática que pela primeira vez foi escrita formalmente nesse relatório, que é um relatório de tendências globais e que dita o que vai ser importante nesse mercado corporativo, né? E daí, nesse contexto de diversidade e inclusão, da intensificação de diversidade e inclusão, a gente se pergunta, por que que eu não estou trabalhando com diversidade e inclusão se eu sou uma pessoa diversa, né? De uma certa forma. E hoje não existe nenhum programa de formação acessível para trabalhar com diversidade e inclusão, né? É uma posição muito nova e uma posição que está muito em alta, né? E eu estou contando tudo isso para vocês porque isso é um potencial de negócios, e, inclusive esse é o negócio da Tamo Juntos, né? É para isso que a gente existe, de uma certa forma, para desenvolver vocês, contribuir coletivamente nesse processo de desenvolvimento da população LGBTQIA+, né? Em nenhum momento ali, né, nossa concorrente, não é isso, a gente soma esforços, porque a gente faz uma capacitação das pessoas LGBTs para que elas sejam embaixadores de diversidade, inclusão e inovação, né? Para que estejam nesses espaços e possam nos representar nesse contexto. Gente, essa é uma introdução para a gente falar de inovação. Até aqui, quero saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento, daí a gente vai começar a trocar um pouco mais. Não, de buenas? Arrasou. Então, eu quero começar perguntando quem se acha inovador. Quem se acha uma pessoa inovadora aqui? Eu. Eu amo! Eu por ser trans e eu por estar trabalhando com artesanato, ter conquistado o edital que é para pessoas trans, e a minha intenção é dar continuidade para a comunidade, é ensinar outras pessoas da comunidade também a trabalhar com ou a trabalhar com artesanato mesmo, mas o próprio empreendedorismo, né? Eu super incentivo. Arrasou! É isso, gente. Arrasou. Gratidão demais, Júlia, por contribuir, viu? Júlia é uma pessoa muito inovadora e todos nós aqui, todas e todos, também somos inovadores, né? Eu quero trazer essa provocação que é esse conceito padrão do que é uma pessoa inovadora. Assim, do que é uma pessoa bonita, do que é uma pessoa feia, a gente tem vários desses, né? A Júlia já é uma pessoa que já saca isso, né? E já entende que ela é inovadora, né? Mas muitas outras pessoas ainda estão associando esses conceitos padrão porque a gente é despejado disso o dia inteiro, né? Falando o que é certo, o que é errado, quem inova, quem que é empreendedor, quem que não é empreendedor, quem pode ser CEO, quem não pode ser CEO. Então, a provocação que eu trago para a gente aqui é a da despadronização, né? Inovação, gente, é da palavra, o racional da palavra é ideia nova em ação. Então, assim, é fazer o babado acontecer na ação, é realmente lá pra, né? Ela pode ser disruptiva, ela pode transformar todo o mercado, que nem a Uber, ou ela pode ser incremental, porque a inovação incremental, ela leva à inovação disruptiva, porque você vai aprendendo nesse processo até você entender exatamente qual que é a sua oportunidade única. E para além de tudo, gente, a inovação que é sustentável é aquela que cria uma cultura de inovação, tá? Esse é o desafio das empresas. As empresas têm muita dificuldade de criar culturas de inovação. Você tem uma outra pessoa que você contratou ali, que são pessoas super inovadoras, mas nesse ambiente de trabalho de pressão, de julgamento, de metas, de etc., quem inova? Né? Então, essa provocação para a gente trazer. E eu quero fazer uma dinâmica com vocês bem rapidinho. Bem rapidinho. Vocês estão com uma folha de papel aí? Uma folha de papel e uma caneta?
Arrasou. É bem rapidinho. Rafa, eu queria fazer um comentário sobre inovação, se me permitir, que é aquela coisa da meio que um mito, né? Que muita gente acha que inovação é uma coisa, é só criatividade, basicamente, né? Que a pessoa inovadora é aquela pessoa muito criativa, mas que muitas vezes aquela criatividade, aquela ideia, ela não se aplica a uma realidade em que traz algum resultado eficiente para alguém, né? Então, tem aquelas inovações que são coisas realmente muito novas, diferentes, super distintas, mas com pouca utilidade ou nenhuma, né? E é uma super ideia muito criativa, não deixa de ser. E tem gente que não se acha nada inovadora porque também não se acha nada criativo. Léo trouxe muito sobre essa questão da criatividade, das inspirações para criar novos modelos e novas possibilidades a partir da gente, das nossas experiências e tal, né? E esse olhar muito para o outro para poder criar e inovar também em cima do que o outro precisa, pensando em negócio, né? Aí me vem na cabeça, então, o que que é de fato, o que que a gente de fato pode considerar inovação, né? Em negócio. Se você é uma pessoa, imagino eu aqui, tá? Daí depois eu quero te ouvir. Se você é uma pessoa que está enxergando um problema e que está entendendo que esse problema cada vez se agrava mais e com a sua experiência, com a sua criatividade, você consegue criar uma nova forma, às vezes, de fazer a mesma coisa, mas de uma maneira diferente, que facilite mais algumas coisas, que melhore os processos, que atenda mais e melhor, mais pessoas e melhor o que as pessoas precisam, você já está numa linha de inovação, né? E, tipo, assim, vamos pensando na Uber, como você trouxe agora a Uber, por exemplo. O que que a Uber tem de inovadora? Não é o fato de ter motoristas andando pela cidade cobrando uma taxa para transporte. Isso não é inovador, se a gente pensar. O táxi já faz isso, né? Por exemplo. Mas não é essa a questão, é a forma como é feito e para quem ele se dedica, com que propósito ela se dedica, que faz com que a Uber seja um modelo de negócio diferente, inovador, né? E aí, aí então tá, mas por que que em alguns lugares é tão difícil, né? Por uma questão cultural, por uma questão política, e às vezes as coisas não acontecem por causa disso, né? E há quem diga que a Uber é uma empresa excelente, só seria melhor ainda se fosse dos motoristas, né? E não de alguém, um ou dois, ou um grupo que ganhasse dinheiro muito mais sozinho. Mas ela rompeu muitas barreiras, gerando oportunidade de trabalho e renda para pessoas que nunca imaginaram trabalhar com isso, ou que não tem mais para onde correr, pega um carro, vai fazer um Uber, entre coisas desse tipo, né? Então, ela ultrapassou as barreiras daquele propósito ali, né? Que era da questão da mobilidade, de fazer as pessoas deixarem o carro em casa e pegar como um transporte mais barato para se locomover e tal, etc. Com facilidade, tecnologia, plataforma na mão, não sei o que, nada. Então, eu acho super legal a gente falar Airbnb também, né? Que muda muito a questão da forma como as pessoas consomem habitação hoje em dia, especialmente as gerações mais novas, né? Que não pensam mais em comprar imóvel, comprar geladeira, comprar fogão, comprar isso, comprar carro, comprar aquilo. As pessoas não pensam mais tanto isso. Para que que eu vou fazer isso? Vou ter esse gasto, esse trabalho de carregar geladeira, fogão e tudo mais nas costas cada vez que eu me mudar, se eu posso alugar, tá cada hora no lugar que eu quiser, por um preço super em conta, numa casa mobiliada e completa, e eu não preciso ter, preciso ser, e preciso ter acesso às coisas, né? Então, essa linha, esse raciocínio que vem na linha de inovação, às vezes parece que não se aplica a pequenos negócios como os nossos, mas é super aplicável. Aliás, a gente, como pequenos, a gente tem uma capacidade de transformação e uma agilidade, né, para fazer coisas muito maior que grandes corporações. Então, a gente consegue fazer rápidas transformações, né, em ideias, às vezes, que parecem tão insignificantes, que consegue até mais longe do que corporações menores, com uma simples mudança, modo de fazer, ou de ser, ou de estar relacionado a alguma coisa, né? Eu queria depois, certamente tu vai falar alguma coisa sobre isso, mas queria deixar essa pimentinha aqui para a gente comentar, porque
às vezes fala inovação, parece tão distante da gente, né? E na real não tá na gente, né, Rafa? É isso, Brasil. Gratidão, Aline. É exatamente sobre isso, é isso que eu quero reforçar, gente. A inovar. Falaram pra gente muitas coisas, né, sobre o que a gente poderia ser, o que a gente é, o que a gente não é, e etc. E também, numa dessas foi que a gente não era inovadora, né, nesse combo, assim, né, de uma certa forma. Então, é justamente isso, a gente tem uma capacidade muito grande de inovar na prática, né, porque, assim, é sobre pegar novas ideias e fazer incrementos, melhorias, né, e de forma inteligente trazer... Eu vou apresentar algumas metodologias, mas vamos focar na dinâmica agora, rapidinho. Vocês estão com o papel? Arrasou, gente. Caneta, então. Em 30 segundos, vocês têm que desenhar uma casinha. Contando. Chega, chega, chega. 30 segundos. Vamos lá. Mostrem, por gentileza, a casinha de vocês no... e olhem a das outras pessoas, né? Ah, eu consigo ver da Júlia. Não consigo ver do Marcelo, por causa do fundo. Aline, cadê a sua, Aline? Eu enlouqueci aqui. Morta! Porra, eu não sei nem tirar essa porra desse fundo. Eu não lembro nem como é que eu coloquei, gente. Agradado. Dá pra ver? Mas Aqui, bota bem ó. na câmera. Bota bem na câmera mesmo. Não foi, cara. Não foi? Ah, não Não, dá. ó. Por causa do fundo. Aqui. Dá pra ver? Tá por aqui, ó. Ah, eu vi. Tá. Aí, Eu pronto, deu. É isso, gente, a provocação, assim, quando a gente faz essa dinâmica, em geral, todo mundo desenha a casinha da forma como ensinaram pra gente que deveria ser a casinha, né? É. Tipo, telhadinho, triângulo, daí o compridinho, daí às vezes a gente tem tempo de botar uma árvore, um pássaro, quando dá tempo de fazer a jardinagem. Mas é exatamente sobre isso, gente. O que eu tô querendo trazer para vocês aqui? A inovação é um processo consciente que acontece diariamente. Diariamente a gente está tomando decisões, novas decisões ou decisões antigas, né? Então é muito sobre essa provocação que eu quero trazer aqui para vocês criarem um novo hábito amanhã. Sabe, vocês falarem assim, amanhã eu vou fazer algo diferente. Pode ser fazer uma comida, pode ser ver uma série, alguma coisa nesse sentido, porque é justamente sobre isso. É sobre a nossa capacidade de se abrir para o novo, né? O novo pode ser muito desafiador, o novo pode dar muito medo, né? Mas o novo pode apresentar possibilidades incríveis, transformadoras, transformacionais, de muito impacto. E eu tô aqui para que a gente se lembre que nesse espaço aqui não é um espaço de julgamento, né? Então, o conceito do medo, o certo ou errado, que inibe muito a produção de ideias inovadoras, ele não vai estar presente aqui, tá? E quando a gente pensa, por exemplo, na questão da pressão, no julgamento, no tempo, vocês viram? Quando eu falei 30 segundos, todo mundo foi para o lugar do padrão, porque a nossa mente funciona assim, né? De uma certa forma, assim, é uma economia de energia. O que é a primeira solução que veio? Né? Mas daí é isso, né? Para inovar também, gente, tem toda essa questão do bem-estar, né? Da mente, né? A gente sabe o quanto disso é essencial nesse processo de criatividade. E daqui de forma rápida, para a gente também não passar muito tempo, uma coisa que eu acho que é legal aqui depois é a gente fazer rapidinho um compartilhar, assim, sabe? Um compartilhar de algum lugar, alguma coisa, algum livro que foi, de uma certa forma, inovador para vocês, sabe? Se vocês toparem, a gente pode fazer isso nos 5 minutinhos agora, porque eu acho que é
é muito vitorioso isso, né? A gente poder pensar em algo que mudou a nossa vida e compartilhar com esse grupo aqui, sabe? Não precisa ser nada grande, não. Pode ser um livro, pode ser um lugar, algo que foi de uma certa forma novo para vocês e que mudou algo em vocês. Então, vamos fazer essa dinâmica? Rapidinho? Arrasou. Vou contar então 5 Vai, minutinhos. vai ser em. Como é que você quer fazer a dinâmica em grupo ou individual? Eu acho que a gente, durante os próximos 5 minutos, eu acho que cada pessoa poderia pensar em algo nessa temática da troca, assim, sabe? Algo que eu quero compartilhar com alguém. Nesse sentido, sabe? Algo que foi novo para mim, que eu experimentei, que realmente teve um valor agregado muito alto. Porque isso Tá, se pode fazer você sentido. quiser, a gente dá 5 minutos no grupo e depois volta e comenta, você que sabe. Pode ser? Pode? Pode ser. Então aí, tá. Então você pode só descompartilhar a tela que eu divido a galera em grupo aqui. Então, bora bater papo. Vamos lá, fala de novo, Rafa, qual que é a dinâmica? Boa A noite para quem dinâmica chegou é agora, galera. boa noite para quem é de boa noite. Vai, a dinâmica é. A dinâmica é simples. É assim, gente, a gente está falando muito da inovação, né? Do novo. Então, a ideia é que cada pessoa pense em algo que foi novo, algo que você experimentou que foi novo e que teve algo de bom para você, algum benefício, tá? A ideia é pensar sobre isso e daí compartilhar com as pessoas da sala. Por quê? Algo que foi bom para você, que foi novo para você, que você experimentou e que de uma certa forma te trouxe uma nova visão, pode ser a solução de outra pessoa que está aqui, né? Pode fazer sentido para essa pessoa. Então vamos potencializar o que esse grupo pode criar. Essa é a Legal. ideia. Vou botar um bônus aqui, vou botar 8 minutos, pode ser? Ai, amo. Bota 10 então, porque daí o pessoal tem 10. tempo 5 de pensar e depois 5 de discutir. Poder ir conversando lá também nos grupos, lembrando de algumas coisas. Beleza, 10 Arrasou. minutos. Fechou. Lá vai. Vocês voltaram? Como que foi um pouco? Alguém quer compartilhar como que foi a dinâmica para vocês, assim, essa troca? Se fez sentido de alguma forma? Normalmente sempre faz sentido, viu? É, era para ser, né? Oxalá não erra. Alguém que tem algo para compartilhar, gente? Se também não tiver, tá tudo bem. Deixa eu falar então. Que hoje eu tô Arrasou, faladeira. Júlia. Eu amo. Dá o microfone para elas, meu amor. Eu estava conversando com a Juliana e a gente conversando sobre a diferença de região, né? Do norte para cá, para o sudeste, para o sul também. Como o Brasil é muito grande, a gente tem a cultura muito diferente de regiões. E para mim, o que foi um passo muito grande foi ter começado o empreendedorismo, mesmo que no artesanato, mesmo que demore, mesmo que eu esteja no início, mas como eu estava falando com o Marcelo também na Voltei. quinta-feira passada, Desculpa. né? Aí foi uma abertura de caminho assim muito grande para mim e ter participado da primeira aula, do primeiro curso de empreendedorismo foi um impulso que eu precisava para poder continuar e investir em mim mesmo e conseguir enxergar outro caminho. Arrasou. Arrasou. Gratidão por compartilhar. Gente, se eu precisasse compartilhar com vocês a coisa mais importante que eu aprendi da minha vida é ouçam as pessoas, né? Ouçam as pessoas. É só isso, gente. Gratidão demais, Júlia. Eu acho que toda essa fala traz um impacto gigantesco, porque é sobre entrar em ação, né? Para ressignificar, para sobreviver, para existir, para trazer impacto. Enfim, é sobre isso. Eu acho que várias trocas fazem sentido. A minha foi com o Luiz Gustavo, fez super sentido também. E agora a gente vai trazer para um lugar mais prático, né? Para a gente voltar também para o nosso babado, que é na prática como inovar. Então, eu quero trazer para vocês, assim, 3 principais ferramentas para a gente ir para um lugar do entregável, assim, sabe? Do tipo assim, na prática, como que a gente faz isso?
Então, a primeira questão da inovação, assim, para mim é a mais essencial, é a questão da empatia, né? É a questão de, tipo, se a gente vai inovar, a gente está criando algo novo para alguém. Quem que é essa pessoa? Né? Então, tudo sobre a pessoa cliente, a gente vem falando isso desde o início da aula, né? Mas existe até uma expressão que é o momento uau, né? Quando o seu produto, o seu serviço, ele é tão bom que ele causa na pessoa cliente a sensação do uau, né? E para você causar em alguém a sensação do uau, você tem que saber o que que essa pessoa acha ok, acha bom, para você ir lá e surpreender essa pessoa. Tá? Então, eu estou trazendo esse lugar da empatia, onde você conhece a pessoa para a qual você está construindo uma solução. Segundo, tem uma técnica muito famosa, mas que pode ser excludente por conta do nome, que é o benchmark. Né? Benchmark nada mais é do que você checar em outro lugar. Por quê? A inovação não é um processo que precisa acontecer do zero. Né? É um processo que você pega carona, inclusive você precisa estar atento ao que está acontecendo. Né? Então, estando atento ao que está acontecendo, você precisa entender quais são boas ideias. Não, você não precisa nada, tá, gente? Sem nada de precisa, assim, ditador, não. Mas, assim, é interessante, né? Tipo assim, você pegar essas boas ideias e aplicar no seu negócio. Porque conexão forçada é uma ferramenta de inovação. Então, quer dizer assim, tipo, por exemplo, um exemplo para trazer para vocês. Aqui a gente está num espaço, tem uma pessoa que é o Marcelo, que é uma pessoa, se eu não me engano, uma pessoa que é profissional, psicólogo, né? Para ajudar na questão emocional, assim, saúde mental. Psicanalista. Psicanalista, perdão. No sentido, assim, do apoio emocional. Para mim, isso daqui é benchmark. Vocês estão entendendo? Tipo assim, ter essa pessoa profissional em outros espaços é ouro, entendeu? E isso é inovação. Quantas calls que você vai que tem essa pessoa? Morta, gente, não tem. Então, assim, na prática é isso, é você estar atento ao que está rolando e falar assim, eu vou aplicar esse babado no meu negócio. Entendeu? Porque faz sentido. Né? E por fim, tem uma outra técnica, que é uma técnica muito babadeira também, que é o brainstorming. Tem uma técnica que eu gosto até bastante, assim, para orientar o brainstorming, que é uma técnica que você... Brainstorming, ele é sempre orientado para resolver um problema. Né? Quando a gente fala assim, vamos fazer um brainstorming, daí as pessoas começam a discutir de forma organizada, isso pode não ser um brainstorming. Então, é importante que o brainstorming seja algo orientado. Brainstorming significa chuva de ideias. Né? Então, quando a gente vai fazer uma chuva de ideias, a primeira coisa é sobre o que a gente vai fazer essa chuva de ideias? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Quero trazer essa dica para vocês, de vocês definirem o problema que vocês querem resolver. Na sequência, peguem uma folha, dividam em... Não precisa fazer agora, tá? Mas uma das formas é, você pega uma folha, você divide em 4 elementos ou em 8 elementos. E daí, durante 4 minutos, vamos simplificar em 4 partes. Daí, durante 4 minutos, cada pessoa tem o tempo de pensar em 4 propostas, individualmente, tá? Porque é sem julgamento. Toda ideia é valiosa. Refinamento de ideia acontece depois. E daí, depois de 4 minutos, cada pessoa pensou em 4 soluções, que é de 4 babando, né? Para aquelas que não tinham pegado. Depois disso, a gente vai apresentar a solução para todas as pessoas, né? E daí a gente vai anotar boas ideias que surgiram, entendeu? Então é isso, gente. Brainstorming tem que ser orientado, tem que ter um foco do que a gente está buscando resolver. Não pode ter julgamento, porque se a gente começa todo mundo a falar ao mesmo tempo, já tem um monte de vieses. Tipo, você já pega a ideia do outro, já fala assim, a minha é um lixo, entendeu? Então tem um momento de todo mundo pensar com o seu repertório, com a sua vivência, que é ouro de Oxum, tá? Antes de compartilhar. Então é isso. E daí, para a gente aplicar, vamos para o próximo. Eu acho que o que seria valioso a gente aplicar, mais valioso nesse contexto, é fazer uma dinâmica, né? Foi o que eu desenhei aqui, para a gente aplicar o do benchmark, que é o checar ao redor. Porque se a gente dividir em alguns grupos aqui, a gente vai ter várias coisas interessantes para aprender, né? Por exemplo,
um que eu não coloquei aqui, ó, inclusive eu não coloquei, mas agora eu colocaria, né? Que é o do Jornada pela Diversidade, esse programa, né? Para mim é algo que eu analisei aqui a proposta de valor. Um insight que eu tive é a existência do Marcelo, né? Como essa pessoa. Então isso é um insight, isso é um ponto forte para mim. É algo que eu quero levar comigo para adiante. Uma outra coisa, uma outra referência, uma outra inspiração, Educa Transforma. Educa Transforma é um projeto que faz capacitação gratuita de pessoas trans, né? Uma coisa que eu analisei neles é o preço. É de graça, né? Isso é um diferencial, né? O nosso aqui, pelo que eu entendo, também é gratuito, né? Mas não estou falando para esse contexto, estou falando para além disso, tá? Então é isso, gente. Eu gostaria que a gente, se vocês entenderem que faz sentido também, né? Deixa eu ver a questão do relógio, que a gente se dividisse em grupo e que a gente praticasse um pouco essa questão do benchmark, né? Para a gente poder trocar essas boas práticas que estão rolando por aí. Se cada um pensar em 2 ou 3 inspirações e trocar, isso já vai ser muito, muito, muito valioso. Faz sentido? Total. Como faremos agora, então? Quantas pessoas no grupo? Deixa eu ver o que 2 a que 3 será de também? compartilhar. Eu acho que seria melhor 2 a 3, porque rolou Ok, uma troca, né, já. foi 2 a 3. legal. Eu vou misturar os grupos. Quanto tempo, Rafa? Eu coloquei 15 minutinhos, 15 minutos. porque daí a gente tem 5 Então, minutos para pensar, daí a gente 5 minutos para pensar e aproveita e faz uma pausa, bebe uma água, né? tá. E a ideia é que a gente busque inspirações de benchmarking e independente de ser do mesmo segmento que eu estou atuando ou não. O que interessa é o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, e é claro que eu Exato. posso adaptar para a minha ideia. Pode ser? Sim. Fechou. Inclusive, se não for do segmento, melhor. Porque daí que é Sim, babado, né? mais inovador, né? Exato. Quanto Então lá. mais não óbvio a conexão, né, mais inovador assim na expectativa do público, né? Porque o que é inovador é perante aos olhos de alguém, né? Maravilha. Que alguém compraria, entre aspas, essa ideia, né? Exato, é isso. Mas é isso, vamos Feito. pensar em inspirações no nosso cotidiano, assim, né? Que daí a gente troca com o Maravilha. outro que já vai ser novo para o outro. Fechou. Então, lá vai. Arrasou. 15 minutinhos. Só aceitar. O cabelo, E aí, né? gente? Bora. Ô, gente, eu vou querer depois fazer outra fotinha de todo mundo com coraçãozinhos, tá bom? Vocês deixam? Bora, Ai, por favor, porque combinado. eu só cheguei depois. Eu fiquei super chateado. Isso. Não, não fica não, a gente te põe também. Rafa, Aqui é Rafa, inclusão. Rafa, eu estava ansioso pela sua aula e aí eu não sei o que Mentira! aconteceu, mas a minha internet não funcionou. Eu fiquei tipo desesperado, reiniciei o roteador várias vezes, mas aí cheguei agora. Mas vou assistir Ai, a gravação depois. que loucura! Nossa, emocionada com esse depoimento, agradecida demais, viu? Não, uau! É isso, gente, é sobre isso, né? Tipo, sobre as pessoas no final, né? Sobre essas conexões que a gente pode criar. Nossa, eu estou muito agradecida também pelo bate-papo que eu tive agora com o Bruno, e com o Moisés. Foi tudo assim. Não sei se alguém quer compartilhar, mas essa possibilidade de trocar. A gente fugiu um pouco da dinâmica, né? A dinâmica que eu mesmo propus. Mas é sobre isso, gente, porque a gente sentiu que ali o que era mais interessante era fazer outra coisa. Então a gente contou sobre os nossos negócios, de uma certa forma. E nossa, finalizando falando sobre representatividade, né? Então é isso. Muito feliz de estar aqui nesse espaço. Alguém quer falar algo sobre essa última dinâmica ou a gente pode seguir em frente? Podemos? A gente já está caminhando para os finalmente, tá, gente? Deixa eu projetar aqui. Então, algo que eu queria falar antes da gente seguir é que teve uma fala que me tocou bastante na troca, que foi a fala de, tipo assim,
o que a gente estava falando, sabe? Parece que na nossa troca agora, eu tinha mostrado para essa pessoa a oportunidade dela se entender como uma pessoa inovadora, né? Então eu quero pegar o gancho porque é tudo sobre isso, assim. Esses dias eu comecei a fazer capoeira aqui em Salvador, né? Que eu tô morando aqui, não contei isso no início. Daí eu comecei a fazer capoeira e daí eu ouvi uma fala assim do mestre para outra pessoa que era assim, a gente pode aprender tudo aquilo que a nossa mente permite com que a gente aprenda, né? O que a gente acredita que a gente é. Se a gente acreditar que a gente é aquilo, a gente vai ser aquilo. Eu prometo para vocês, com todas as feitiçarias do mundo. Não, mas não é só sobre isso não, gente. Mas realmente é isso, sabe? O quanto a gente pode acreditar na gente, né? Em meio a essa sociedade que diariamente diz que a gente não deve acreditar na gente, né? Então, muito feliz de estar aqui lembrando disso com vocês, porque é isso, gente. A gente é capaz de fazer qualquer babado, viu? Então é isso. Dito isso, sabendo que a gente pode criar qualquer coisa, o que eu quero trazer para vocês é um pouco sobre a mentalidade de tecnologia. Todas essas inovações, tudo isso que a gente vê em startup, etc., ecossistema de inovação, tudo isso fala-se muito sobre a mentalidade de tecnologia, sobretudo como a forma como a gente resolve problemas. Lembra que a gente falou no início, gente? É sobre resolver problemas, é sobre resolver dores de pessoas reais, né? Então, o que eu estou trazendo aqui é como, nesse contexto onde tudo muda, onde tudo está em constante evolução, como a gente pode resolver o melhor problema, resolver o problema da melhor forma. É a forma que a gente aprende mais rápido, é a agilidade na prática. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é: a gente nunca vai ter todos os dados, a gente nunca vai ter todas as respostas, a gente nunca vai ter todos os recursos, todas as informações. Mas é sobre a nossa capacidade de ir avançando e movimentando essas águas, tá? Então, por exemplo, algo que está sendo super inovador para mim, profissionalmente, é que eu sou uma pessoa empreendedora também, LGBT, né? Com um negócio para pessoas LGBTs, numa empresa de só pessoas LGBTs. Então, a gente está organizando a primeira turma de formação de aula. E assim, gente, quando começou a turma, a gente encontrou 12 pessoas, e a gente convidou essas pessoas, e daí a gente não tinha ainda um slide. Porque tá tudo bem, assim, sabe? No sentido de que isso pode ser construído ao longo do tempo, né? Isso que eu quero trazer. Isso não impediu a gente não terminou de construir todo o material para depois chamar as pessoas. Porque se as pessoas fossem completamente diferentes do material que a gente estava criando, não ia ter adesão. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é essa questão de estar confortável com o desconfortável nessa nossa jornada. Lembrando da metodologia, a principal metodologia é essa de qual que é o problema que a gente está resolvendo. Eu venho falando isso desde o início da aula, não é à toa, né? Quando a gente vai fazer um pitch, vai vender a nossa ideia, vai fazer qualquer coisa, é qual o problema a gente está resolvendo? De quem que é essa dor? Por que que essa dor é relevante? A gente falou muito em modelo de negócio, né? Uma vez que a gente entende o problema e de quem que é essa dor, a gente não precisa esperar ter tudo muito bem definido para começar a entrar em ação. É isso que eu quero dizer. Conceito do MVP, mínimo produto viável. O que é o mínimo viável que eu posso fazer para testar a minha ideia? Né? Porque, gente, a Uber não construiu todo um aplicativo com todas as funcionalidades para testar se fazia sentido esse movimento. Né? Inclusive, algo da tecnologia são as versões dos aplicativos. Né? Quando vocês acessam uma loja online, você vai ver lá, aplicativo do Nubank, versão 7. Já foram 7 versões, foram 15 versões. Isso são as iterações, isso são os feedbacks, isso são os ajustes que a gente vai fazendo no produto, na solução, a partir do diagnóstico da pessoa usuária. Vocês estão conseguindo entender um pouco esse raciocínio? Porque isso é o mais importante, assim, sabe? Não é sobre entregar algo que não vai ser útil para ninguém. É sobre você ir entendendo tão bem essa pessoa que você vai construindo com ela a solução para a dor dela. Fez sentido isso, gente? Tá, show. Dito isso, quero trazer aqui, só para a gente fechar, 3 grandes disciplinas nesse lugar da inovação.
para a gente nunca se esquecer. Então, tem uma dessas vertentes que é a vertente do design, né? E aqui é no sentido de realmente estou construindo algo para alguém. Quem que é essa pessoa? Então, eu gosto muito de trazer esse processo de pesquisa para empatizar, né? Conectando com tudo que a gente falou. E daí, como que eu consigo criar uma imagem de quem que é essa pessoa usuária da minha solução, que é a persona, né? A persona vai além de falar assim, o meu cliente é uma pessoa, sei lá, um homem gay de 27 anos. Tem isso são os dados demográficos, mas o que que essa pessoa faz? Como que ela vive? O que que ela gosta de fazer? Quais são os interesses dela? Quais são as dores dela? Né? O processo da persona é de empatizar. Você entende exatamente quem é essa pessoa, então você é muito certeiro nessa solução. Um outro ponto que é super relevante nessa conversa, gente, e esse daqui é outro para a gente desmistificar, que é a questão dos dados, né? Porque outra coisa que também falaram para a gente que dado também é muito difícil, muito complexo, que não é para todos. Isso é outra coisa que eu gosto de pensar que a gente pode desconstruir. Dados podem ser qualitativos ou quantitativos, tá, gente? Essas percepções, essas conversas com os clientes, têm uma sabedoria que justifica modelos de negócios assim que são matadores. Então, tudo isso deve ser levado em consideração e também dados quantitativos, né? Para vocês tomarem decisões, por exemplo, qual que deve ser o meu... qual que é o tamanho do meu mercado? Né? Qual que é a eficiência do meu processo? Quanto que deve custar a minha solução? Tudo isso são pautados em dados mais quantitativos, tá? Mas qualitativamente também, tudo isso tem muito valor, tá? E tudo isso deve ser utilizado para tomar as melhores decisões. E por fim, gente, tecnologia. O que eu quero trazer aqui para vocês é a tecnologia que, embora pareça o início dessa conversa, né, quando a gente fala de transformação digital, ela é só um adendo, amores. Ela é só a ferramenta. Porque quem faz todo o babado acontecer é a gente. Então, assim, isso tem que ficar muito bem entendido entre nós aqui. Essa foi a minha... Eu estudei, para quem não estava aqui, estudei engenharia de computação, né, na Unicamp. E essa foi a primeira aula do professor de programação 1. Falou, gente, a máquina é burra. Ela só faz conta muito rápido, de 0 e 1, só. Ela nem faz... É 0 e 1. Quem programa ela é você, nunca se esqueça disso. Você que vai lá e fala o que ela deve fazer. Então, isso que eu estou trazendo para vocês, a tecnologia, gente, é algo que a gente vai usar para viabilizar a nossa ideia, para potencializar a nossa ideia. Mas, em geral, ela vai ser uma ferramenta, ela vai ser um meio, tá? Eu quero trazer muito isso para, mais uma vez, desmistificar, tá bom? E para finalizar mesmo, e daí ceder para o Marcelo, para perguntas aí na sequência, o Marcelo, eu sei que ele vai ter um tempinho no final, trouxe para vocês aqui uma referência da plataforma Resultados Digitais. Essa plataforma é incrível, assim, como conteúdo, tá? Eu recomendo muito. Você aprende sobre tudo lá de marketing, de comunicação. É babado, assim, confiram. E lá tem um gerador de personas, tá? Então, você vai respondendo um questionário de quem que é essa pessoa cliente. E daí, no final, você tem uma imagem dessa pessoa, você tem os dados, você tem os interesses, você faz o processo de criação da persona. Então, acho que isso é muito rico, quero compartilhar com vocês, né, esse insight, para que vocês possam cada vez mais e cada vez melhor, e de forma cada vez mais estruturada, entender exatamente quem que é essa pessoa cliente. Porque é sobre vocês estarem atentos e atentos à necessidade dessas pessoas. Por exemplo, o Bruno me falou que o dele é o hambúrguer. Se, porventura, as pessoas que são clientes dele estiver pela região e deixarem de comer hambúrguer, por alguma forma, ele tem que ser a primeira pessoa a saber disso. Para ele fazer o salsichei. Sei lá, entendeu? Assim, no sentido de... É sobre isso, gente. Porque pode ser que as coisas mudam e as coisas vão mudar, né? Mas a gente tem isso dentro da gente, então a gente entrega. É sobre a nossa capacidade de estar atenta e se posicionar. Então, essa é a persona, porque a persona traz quem é o cliente. E, por fim, só quero trazer para vocês essa questão do dado, né? Porque, assim, como pessoas empreendedoras, a gente tem 1 milhão de coisas para fazer.
todos, né? Nossa, é só baixaria, assim, baixaria e corre, né? O dia inteiro, assim. Pelo menos a minha vida é assim, mores. É assim, babado. E daí, assim, todo dia eu tô quase louca, assim, né? Do tipo assim, o que que eu faço? Por onde eu começo? E daí tem algo que me ajuda, né? Depois da oração, que eu também sempre faço, assim, mas algo que eu trago é pensar, assim, o que que tem menos esforço, o que que é mais fácil fazer e que vai trazer o maior impacto para os meus objetivos. Então eu penso isso todo dia antes de começar a trabalhar. Assim, antes de sair fazendo um monte de coisa, porque essa é a tendência, às vezes eu falo assim, o que que eu preciso fazer hoje? Daí eu penso em algumas coisas, eu falo, o que que tem o menor esforço e o maior impacto para os meus objetivos? E, gente, isso não é ao acaso, tá? Quando a gente pensa no desenvolvimento de uma solução digital, por exemplo, eu trabalhei lá no quinto andar. Vocês conhecem o quinto andar? Sim, né? Lá no quinto andar eu trabalhava na equipe de produto. Eu fui uma das pessoas responsáveis pela criação do aplicativo de proprietário, um aplicativo do zero. Então foi todo esse processo de pesquisa com a pessoa usuária, entender exatamente as dores, falar, conversar, chamava para entrevista, tudo assim, construir junto. E daí pegar isso, desenhar um protótipo de um aplicativo, né, através de um processo de design, e depois ter as pessoas desenvolvedoras programando esse aplicativo. Então eu acompanhei toda essa jornada, assim. E semana a semana, o que a gente fazia era priorizar as tarefas de acordo com o esforço e com o impacto. Porque essa é a forma mais inteligente de você criar um aplicativo ou criar qualquer solução. Porque você vai aprendendo nesse processo, né? Toda semana a gente priorizava e a cada 15 dias a gente fazia uma dinâmica de stop, start, continue. O que que a gente deve parar de fazer, o que que a gente deve começar a fazer e o que que a gente deve continuar fazendo. Então, só o fato da gente parar e perguntar o que que a gente poderia fazer melhor, já fazia com que a gente fosse melhor, né? Sempre priorizando, sempre de uma forma alinhada com os objetivos, né? Sempre a pergunta vai ser quais são os nossos objetivos. Cada pessoa vai ter um objetivo. E também falaram pra gente que a gente não podia sonhar e que a gente não podia ter objetivos, mas é outra mentira. Bora todo mundo ter objetivo, bora todo mundo trabalhar, assim, porque, inclusive, o trabalho é algo da natureza, né? É uma lei física, trabalho. Então, assim, todos, todas e todos têm direito a um trabalho digno e humanizado, né? Então é isso, gente. Como eu disse, é com muita gratidão que eu estive aqui para compartilhar com vocês, assim, de coração, de peito aberto, né? Espero que tenha sido proveitoso, assim, que tenha trazido reflexões, acolhimentos, aprendizados, trocas. Eu sei que para mim teve. Então é isso, amores. Valeu, viu? E vou deixar, se alguém quiser perguntar algo, a gente falar rapidinho, depois passar por Marcelo. Pode ser assim? O que que vocês acham? Arrasou, estamos super juntos. Queria dizer que queria não, quero, vou dizer, que esse conteúdo, ele é bastante orientativo, ele não é só reflexivo, ele é orientativo, né? Sugestivo e orientativo para a construção dos modelos de negócios que vocês estão pensando, elaborando, ou já elaboraram, ou para revisão do que vocês já estão fazendo, já fizeram. Eu não sei se o Bob fez uma pergunta no nosso encontro passado sobre a questão do modelo de negócio, que eu não sei se você chegou a ouvir a resposta no final que você saiu, né? Mas eu assisti a gravação. Ah, então. As coisas, o criar os modelos de negócio, mas especialmente centrado nas pessoas e nos propósitos, é o que não muda. Essa parte não muda, vamos dizer assim, né? O resto todo você pode mudar como se fosse um guarda-chuva que você colocasse coisas embaixo. Mas o principal é o guarda-chuva. Você pode trocar as coisas que estão embaixo do guarda-chuva, que o guarda-chuva, que é o mestre de tudo, vai se manter. Que são os valores, o propósito que você está ofertando. Então, a gente sempre fala assim, que o foco do negócio, dificilmente ele vai mudar. Mas os objetivos para você alcançar os resultados que você quer, esse sim,
podem mudar, assim como a forma de você alcançar os objetivos. Por isso que essa primeira etapa de construção desse modelo de negócio, dessa ideia, né, que ela vem com todas, né, carregada dessas questões todas que a gente está trazendo, as pessoas no centro, ela é a fase mais importante. Por isso que o planejar, né, dizer onde é que fica o sofá, o fogão e tal da casa, vem depois. Porque primeiro tem que saber como é que é essa casa. Quantas pessoas vai comportar essa casa? Qual que é essa casa tem que proporcionar o quê para as pessoas? Né? Então, tudo isso é extremamente importante, por isso a gente está batendo mais forte, com mais frequência em cima disso. E aquela ferramenta que eu trouxe para vocês no encontro passado, do Canvas, é exatamente ali que a gente descreve todas essas coisas, naquela metodologia, para que a gente consiga visualizar o negócio como um todo, da base até o telhado, e aí sim dizer, ok, agora como é que eu coloco isso aqui na prática? Então, lá, por exemplo, na proposta de valores, tem muito do que Rafa falou hoje. Tem muito dessa questão do para quê, do que para quem, né? E para quê? Tá tudo ali. Então é super importante, se vocês não fizeram ainda aquele exercício, que faça, que descreva o seu modelo de negócio baseado em tudo isso que a gente trocou e conversou hoje, pensando em benchmarkings, pensando em inspirações de onde elas vêm, pensando no entregável, no que eu vou entregar, no que eu vou mudar, no que o meu negócio vai fazer de transformação ou não na vida de alguém, né? O por que isso, como que você vai fazer isso? Enfim, faz esse exercício, porque é o primeiro passo da construção da tua ideia de uma forma prática. Então, tira ela lá do campo das ideias somente, coloca ela no papel, literalmente, e faz ela começar a aparecer estruturada, de forma organizada. Aquilo pode mudar, sem dúvida nenhuma, Bob, pode mudar. Você pode fazer as alterações que você precisar fazer ali, mas é legal também ter esse tipo de metodologia para que você possa também compartilhar com outras pessoas que trabalham com para você ter, para todo mundo ter o mesmo entendimento e a mesma visão da coisa, para que todo mundo também consiga seguir perseguir os mesmos objetivos seguindo aquele caminho. E não cada um saia fazendo uma coisa do jeito que acha que é, do jeito que tem, que acha que dá. Então, não, existe uma lógica, né? Existe um modelo, existe uma proposta. Por isso, essa metodologia vem ajudar muito vocês nessa construção. Então, se não fizeram ainda, sugiro que faça. É simples? Não, exige um tempinho para a gente se dedicar e fazer. Aliás, se a gente não se dedica justamente nessa construção agora, não adianta muito fazer isso depois, porque trocar o pneu com o carro em movimento é bem trabalhoso. É legal que a gente consiga fazer isso antes e definir as regras básicas do jogo antes dele começar. Depois a gente vai adaptando isso de acordo com o que vai acontecendo. Por isso que é bom dedicar uns minutinhos para aquilo agora, né? E seguir sempre com isso embaixo do braço, como uma regra do jogo que você leva junto para todo mundo saber como é que o jogo vai ser jogado. Eu acho que é isso, né, Rafa? Então, assim, é super ideia, super a questão da inovação e tal, fica super nesse campo aqui, de uma maneira bem flutuante, dinâmica e tal, mas a gente precisa pegar tudo isso e colocar dentro de um lugarzinho para isso tudo de fato acontecer. Então, a sugestão é que seja feito aquele exercício lá, porque agora os próximos passos, depois daqui, a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar de modelo de gestão, a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de finanças, e tem que ser em cima de alguma coisa que já está estruturada, senão é viagem na maionese, né? Senão a gente não consegue realizar direitinho. Maravilha. Rafa, foi muito legal, gostei bastante de ouvir. Você traz muita coisa muito são coisas mais complexas, mas de uma maneira muito suave, de uma maneira super tranquila, assim, faz a gente pensar bastante. Gostei bastante dessa nossa experiência de hoje. E alguém quiser comentar alguma coisa, tirar uma dúvida, questionar, enfim, tá no momento. Depois a gente já passa para Marcelo fazer a nossa dinâmica de encerramento. Essa semana vai ser liberado para vocês na plataforma uma porção de títulos de livros em PDF, absolutamente gratuito, como tudo,
que vocês podem baixar e ler livros de empreendedorismo, livros de administração, livros para se inspirar, outros tantos títulos que tem por ali. Fiquem à vontade de baixar os livros, a gente depois vai estar lá na plataforma, que é livre para vocês usarem tanto quanto quiserem, compartilhar com quem quiser. Não é para ficar na gaveta, é para compartilhar e para usar. Tá? Beleza? É isso? Show. Tá. Então, passamos para Marcelo. Peraí, Vamos Rafa, fazer como é que nossa chama o dinâmica de aplicativo mesmo? encerramento. Qual, Ju? O último que ele passou ali. A plataforma? É. Tem uma forma de chegar lá. Eu acho que você está cadastrado com o teu e-mail, né? Eu nunca lembro como é que é. Marcos, você pode dar uma Eu vou força para mandar aqui. relembrar como é o acesso? Ah, por favor. Eu vou abrir aqui o... Não é a plataforma que a gente está gravando aqui, não. É o aplicativo que o Rafa falou ali por último. Para fazer as tá. personas. Tá, É Isso. gerador aleatório de persona, dá resultados digitais. beleza. Vou mandar o tá. link. Como é que chama? Eu não vi. O que a Júlia falou agora? Ela perguntou o nome. O nome. Ah, isso, é dar resultados digitais. Gerador aleatório de persona. Você tem um link, de repente, colocar aqui no Ó. chat? Arrasou, eu tô pegando ele. Tá bom, obrigado. Ah, é gerador de personas.com.br, eu amo, amores. É um processo bem feito de design, né? .com.br. Lindo, arrasou. Que Gratidão, legal viu, isso. pelo espaço. Muito bom. Bom, encerramos essa parte? Sim, Encerramos eu tô assim, né? abrindo... Eu vou pedir para vocês colocarem um coraçãozinho para fazer a foto, gente, antes de tudo. Arruma o cabelo, Rafa. O meu é Isso, quero bagunçar, na coraçãozinho verdade. de todo mundo. 1, 2, 3 e vamos lá. Ah, meu Deus. Pronto. Aí. Foi. Beleza. Já posso compartilhar a trilha sonora aqui? Me dá um segundinho só para eu gravar aqui. Porque Tá. às vezes eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pode ir, Chuchu. Por favor. Já, lá vai. Pode aumentar um pouquinho? Aí. Bom, gente, eu vou pedir para vocês tomarem uma respiração profunda, relaxarem na respiração, se concentrarem na respiração de vocês. A cada respiração, vocês vão soltar todas as tensões e deixar o corpo bem leve, bem relaxado. E na medida que vocês se sentirem à vontade, podem fechar seus olhos, se entregar a esse momento. Esse momento que é para você. Para você se conectar com o teu eu, se conectar com o que o teu inconsciente pode te ajudar a melhorar as respostas do seu caminho. Isso, muito bem, muito bem. Quanto mais respira, mais relaxa, mais em paz, mais entregue. Isso. Nesse momento, vocês estão numa sala onde tem uma cadeira
E eu quero que vocês se dirijam até essa cadeira e sentem confortavelmente. E do lado de vocês tem uma caixa com tampa. Essa tampa está do lado. E eu quero que vocês coloquem dentro dessa caixa o que pode causar medo, o que pode impedir que vocês avancem no sentido que vocês querem seguir. Isso. Tira todo esse sentimento e põe dentro dessa caixa. Tudo o que vocês possam imaginar que não pertence a vocês e vocês não conseguem se livrar. Essa caixa é para isso. Para tirar todo o sentimento, todo o pensamento repetitivo que possa te impedir de alcançar os seus objetivos, de ter mais atenção no teu empreendimento. Isso. Esse momento é seu. Fique à vontade. Muito bom. Muito bom. Até mesmo se porventura houver alguma pessoa que de certa forma te impeça de alcançar o que você deseja. Os sentimentos em relação a essa pessoa que possam te causar tristeza, raiva, angústia. Deposite todos esses sentimentos dentro dessa caixa. Isso. Pode ir no seu tempo, buscando toda uma limpeza interna dos seus sentimentos, para você seguir o teu caminho mais forte, mais feliz, mais centrado na sua história e nos seus objetivos e onde você quer chegar. Você pode imaginar uma cor para essa caixa, um tamanho, isso fica ao seu critério. O importante é tudo o que você vai depositar dentro dessa caixa. Seja de sentimentos, de preocupação, de crenças, ou até mesmo de alguém que de alguma forma te impeça de alcançar os seus objetivos. Isso. Muito bom. Está indo muito bem. Agora, tem uma outra caixa do outro lado. Talvez menor, de uma outra cor. E eu quero que você coloque nessa caixa tudo o que for de muita importância para você. Pessoas, sentimentos, valores, aprendizados. Isso. Muito bom. Muito bom. Nesse momento, a caixa grande, onde você colocou tudo que pudesse te impedir de alcançar os seus objetivos, eu quero que você feche essa caixa e comece a amassar essa caixa.
pode pisar, você pode amassar com as mãos, você pode fazer o que a tua imaginação te permitir. Isso. E essa caixa vai ficando pequena, 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 pequena. Até que você pode pegar ela com as mãos e vai continuar amassando, amassando, amassando. Com as duas mãos vem primeiro. Isso. E agora ela virou uma bolinha de papel em uma das suas mãos. E você pode jogar ela bem longe de você. Isso. Faça isso agora. Muito bom. Muito. E antes de retornar, eu quero que você pegue a outra caixa onde você colocou as suas boas lembranças, os seus aprendizados, os sentimentos bons, de alegria, de empoderamento, de orgulho, com as suas criações, com os seus caminhos, com as suas escolhas. E eu quero que você também reduza ela com as mãos. Ela já é um pouco pequena, mas eu quero que você reduza o suficiente para colocar na palma de uma das suas mãos. Isso. Tanto faz, a direita ou a esquerda, para que você se sentir melhor. E nesse momento, eu quero que você feche a sua mão com essa caixinha dentro da sua mão. Isso. Nessa mão está todo o seu poder, o seu empoderamento, o seu desejo, a sua força de conseguir os seus objetivos, de alcançar o que você quer. Isso. E toda vez que você precisar, lembrar o que tem dentro dessa caixinha, você vai fechar a sua mão onde você guardou essa caixinha e essas emoções vão surgir em você, te trazendo um ponto de reinício, de saber para onde você está indo e o que você quer. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nesse momento, eu vou contar até 5. E conforme eu fizer uma contagem regressiva, você vai voltar por aqui agora. 5. Você se sente muito bem. Uma sensação de leveza, de bem-estar. 4. Tenha certeza que você sabe para onde vai e o que você quer. 3. Todos os sentimentos bons vão te acompanhar daqui para frente. 2. Você pode começar a se mexer os braços, as pernas. 1. Devagar, no seu tempo, você pode abrir os seus olhos e voltar por aqui agora. Muito bom, obrigado, gente. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, Aline. Esqueci de pedir para você desligar. Tá todo mundo bem? Muito bom, muito bom. Isso é muito bom. Eu fico feliz. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tudo certo? Então tá. Deixa eu lembrar só de uma coisa. Quinta-feira a gente tem mais uma roda de conversa falando sobre as emoções do empreendedor. E eu espero vocês, quinta-feira, 7h da noite. A conversa tem entre 1h e 1h30, dependendo de como andar as coisas, mas normalmente 1h30 tá ótimo, né? Tendo um viés de psicanálise, a gente vai conversar sobre todas as emoções que permeiam o empreender, tá bom? Então, todos Maravilha. convidados. Eu espero vocês.
Então tá, show de bola. Gratidão, Marcelo, Rafa, a galera toda aí que está aí Gratidão com a também. gente. E até quinta, para quem estará na quinta. E segue o baile sem ninguém soltar a mão de ninguém. E aí até o próximo encontro. É isso aí. Beijo grande, boa semana. Valeu, Qualquer coisa você sabe que é só chamar. Beijos, valeu, gente. Tchau, Obrigada pelo gente. espaço, valeu. Imagina. Tchau, tchau. Seguimos conectados. Vou mandar meu Sim. LinkedIn aqui. Tá vendo? Foi lá no Por grupo favor, também. manda seu LinkedIn. Vou mandar aqui. O LinkedIn da gata. É sobre Ah. Tchau, gente. Boa Tchau, beijos. Valeu. Beijo, tchau, tchau.